conhecer a verdade. Esse deve ser o nosso objetivo de vida. Jesus nos orienta: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Está no livro de João, capítulo 8, versículo 32. E Deus alerta os sacerdotes: porque meu povo se perde por falta de conhecimento. Está no livro de Oséias, capítulo 4, versículo 6. E o apóstolo Paulo também nos orienta: Deus deseja que todos cheguem à salvação através do conhecimento da verdade. Está no livro de Timóteo, capítulo 2, versículo 4. E é neste sentido que sigo com a missão que Deus me confiou: colaborar para o aperfeiçoamento do estudo bíblico. Bem-vindo ao canal Falando de Sonhos. E para você que está acessando o canal pela primeira vez, sou Inácio da Silva. E nesse vídeo vou falar sobre: não faça jamais o que Jó fez. Nesse vídeo vou falar sobre capítulo 13 do livro de Jó. Mas antes quero deixar bem claro: o livro de Jó é um diálogo entre Jó, amigos e Deus. E é um diálogo que começa no capítulo 3 e acaba no capítulo 41, em que é verdadeiramente o livro de Jó. Eu quero apresentar agora nesse vídeo qual foi os erros que Jó praticou e que nós não devemos praticar. Nesse vídeo eu vou explicar 5 pontos sobre Jó em que nós jamais devemos fazer o que Jó fez. E no próximo vídeo eu explicarei outros 5 pontos. Qual o objetivo? É não tornar o vídeo muito longo, muito cansativo. Eles serão a sequência nesse até o 5º ponto e no próximo vídeo do 5º ponto em diante, até o número 10. Para nós entendermos aonde Jó cometeu os equívocos que ele não poderia ter cometido e que nós não devemos seguir o exemplo de Jó. Primeiro ponto: Jó acusa Deus de lhe entregar ao poder de Satanás. Está no capítulo 1, versículo 6. O Senhor disse a Satanás: pois bem, ele está em teu poder, poupa-lhe apenas a vida. Isso nós temos que entender. Não é a realidade, é o que Jó diz. Então nós teremos que estudar todo o livro de Jó para saber se procede esta afirmação. Vamos ver no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 13 e 14, o que a Bíblia nos fala, o que o verdadeiro profeta nos fala deste sentido. Ninguém, quando for tentado, diga: é Deus que me tenta. Deus é inacessível ao mal e não tenta a ninguém. Cada um é tentado pela sua própria concupiscência, que o atrai e alicia. Aqui nós podemos entender, a Bíblia nos deixa bem claro: Deus não tenta, Deus não põe ninguém a teste. Jó foi dominado pelo seu próprio ego, de não aceitar a orientação de Deus através do sonho. O segundo ponto é que Jó acusa sua mulher de lhe dar péssimo conselho. Está escrito assim no livro de Jó: sua mulher disse-lhe: persiste ainda em tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Aqui nós devemos analisar o que já está escrito no livro de Jó. Primeiro, Jó acusa Deus de lhe entregar ao poder do demônio. Então, existe Deus e o demônio contra ele. Agora, Jó acusa a sua esposa de lhe orientar de forma negativa, amaldiçoar a Deus. Mas vejamos a seguir o que acontece. Está escrito assim: em tudo isso, Jó não pecou por palavras. Mas então nós vemos um equívoco logo em seguida, quando começa o capítulo 3, no versículo 1, que diz assim: então Jó abriu a boca e amaldiçoou o dia do seu nascimento. Então nós vemos aqui o primeiro grande equívoco, em que Jó não pecou por palavras, mas ele amaldiçoou. Nesse ponto nós devemos entender com muita clareza: nós acreditamos em Jó ou acreditamos em Deus? Jó nós sabemos, quando nós vamos estudar todo o livro de Jó, nós vamos entender.
Jó é o único que não aceitou as orientações de Deus através do sonho. Todas as desgraças que aconteceram para Jó poderiam ter sido evitadas. E nós então devemos entender, Jó não é um símbolo de paciência. Jó amaldiçoou o dia do seu nascimento. Jó amaldiçoou a vida, o maior dom que Deus lhe deu. Jamais nós podemos fazer isso que Jó fez. Precisamos estar cientes. Existem equívocos e somente vai ser entendido quando buscar conhecimento em todo o livro de Jó. O quarto ponto, eu quero mostrar nesse quarto ponto o que Jó fala sobre o sonho. Está no capítulo 7, versículo 13 a 15. Se eu disser, consolar-me-á o meu leito, e a minha cama me aliviará, tu me aterrarás com sonho, e me horrorizarás com visões. Preferia ser estrangulado antes a morte do que meus tormentos. Aqui nós precisamos entender, Jó não está falando da dor física. Jó está falando do sonho ser para ele um tormento. Possivelmente era um pesadelo. Por quê? O pesadelo é a última instância, é quando Deus tenta de forma, vamos dizer assim, urgente, nos alertar sobre algo que nós podemos evitar. Então nós temos o que nós chamamos de pesadelo. E Jó diz assim, prefiro a morte do que meus tormentos. Prefiro a morte do que aceitar a orientação de Deus através do sonho. E nós precisamos entender, todo cristão que não acreditar no sonho, ele não acredita que Deus responde aos seus pedidos. Exatamente como Jó fez, e nós não devemos fazer. Nós devemos entender, se eu sou cristão, acredito em Deus, acredito na Bíblia, eu preciso acreditar em Deus e que Ele nos responde, nos orienta, nos alerta através do sonho. E no quinto ponto, Jó declara, ele não é uma pessoa de paciência. Ele não está agindo com paciência. É um equívoco que nos foi ensinado há milhares de anos. Acreditar em Jó como um símbolo de paciência. Quando nós analisarmos que Jó, quando a desgraça chegou até ele, todos os amigos lhe abandonaram. Então Jó acusa Deus, acusa o demônio de fazer um complô contra ele. Acusa sua mulher de lhe orientar a amaldiçoar Deus. Mas em seguida, o próprio Jó escreve em seu livro que ele amaldiçoou a vida que Deus lhe deu. E no capítulo 6, versículo 11 de Jó, está escrito assim: pois, que é minha força para que eu espere? Qual é meu fim? Para me portar com paciência? Preste bem atenção. Qual é o meu fim para eu me portar com paciência? Nós não vamos encontrar no livro de Jó, em nenhuma parte, nenhum momento, Jó falando com paciência, sendo humilde, agindo como um verdadeiro cristão, aceitando a orientação de Deus através do sonho. Jó poderia ter evitado muito de suas desgraças se ele tivesse aceitado a orientação de Deus. Não é que Jó não sabia, Jó sabia que Deus orientava através do sonho. No próximo vídeo eu vou mostrar que Jó era ciente disso. Jó sabia exatamente que através do sonho Deus estava lhe orientando. Mas o seu ego, em se julgar superior à inteligência, humanamente falando, ele também se julgou superior a Deus. E ele, sendo um ser superior, em que todos tinham medo dele, está escrito no próprio livro de Jó, todos temiam a Jó. Quando ele chegava, as pessoas se escondiam de medo dele. Isso não é um símbolo de paciência. Jamais devemos fazer aquilo que Jó fez. No próximo vídeo, eu vou seguir com o mesmo tema desse vídeo. Vou seguir a partir do 6º ponto até o 10º, mostrando o que nós não podemos ter de Jó como exemplo. E também convido você a divulgar esses vídeos entre seus amigos, entre seus colegas, entre os religiosos,
Vamos aprender a verdade, como eu falo no início do vídeo. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ou então, nós podemos dizer, a verdade nos salvará.